Agora, Fernando, é realmente, como você disse em uma das passagens aqui do programa, que é uma vergonha, viu? E que parece que essa vergonha não vai ter mais fim. Mães correm atrás para tentar acessibilidade de filhos com deficiências auditivas. Quer ver, o Fernando tem a introdução dessa matéria, depois eu gostaria de conversar com uma mãe, não quero saber o nome dela não, mas para ver o desdobramento dessa mãe, para tentar, logicamente, receber aquilo que seria o normal dentro da nossa Constituição. Pois não, Fernando? Pois é, essas mães enfrentam enormes dificuldades para encontrar acessibilidade para seus filhos com deficiência auditiva. Elas estiveram com o prefeito Edinho Silva. As promessas do prefeito para equipar escolas com estrutura para atender essas crianças são muitas coisas e serão aplicadas a médio e longo prazo, como a escola bilíngue, Libras e português. A mãe que desencadeou esse movimento disse que a filha está no 2º colegial, porém despreparada para escrever uma mensagem de texto. Tem muita dificuldade nessa área. Nos postos de saúde, por falta de profissionais especializados, é impossível o atendimento entre os pacientes, deficientes, médicos e enfermeiros. Os pais dessas crianças vão promover um encontro para se debater esse assunto. Agora, você entendeu na introdução dessa matéria, né? Quer dizer, as crianças com deficiência auditiva não ouve absolutamente nada, vão para a escola e ficam, logicamente, vagando, porque o professor não sabe Libra para passar informação, o professor fica, logicamente, penalizado diante de um quadro como esse, mas as crianças estão ali fingindo que estão numa escola preparada para isso. Olha, é uma vergonha você não ter um país... vamos dizer, preparado, um país estruturado para dar, logicamente, o mínimo de condições aos seus deficientes. Deficientes visuais, deficientes auditivos, deficientes físicos, enfim, a gente percebe aí que é um país que a gente fica tendo a certeza absoluta que esse país não tem respeito com as pessoas. Esse país não respeita as pessoas. Esse país só tem políticos cafajestes desde o tempo primórdio desse país. Porque nós deveríamos hoje, com toda a riqueza que nós temos, nós deveríamos ter aí um país que realmente respeitasse as pessoas. Infelizmente, você não deu a estrutura necessária para que essas pessoas estivessem realmente com condições. Você não tem um professor hoje... com a instrução nessa área. Existem, por exemplo, no Estado, existem chamados professores interlocutores que fazem esse serviço, mas não são em todas. Mesmo? Existem. Eu já dei aula em escola, por exemplo, ano passado. Eu dei aula numa escola grande, central aqui de Araraquara, onde eu dava aula, eu passava o projeto de currículo para aquela profissional e a gente trabalhava em conjunto. Isso existe sim, mas é raro, Luiz. Esse é o problema. Não são todas as escolas que oferecem isso. Para dizer que tem, né? Mas são muito poucos, né? Então, agora, infelizmente, não atinge a demanda. Agora, eu estou com uma mãe aqui que tem uma criança numa situação como essa. Inclusive, essa mãe disse que a filha está no 2º colegial e não tem condições de criar uma frase inteira, né? Pelas deficiências na educação. Agora, essa mãe esteve com o prefeito Edinho Silva e parece que o prefeito está aí a fim de estudar a possibilidade de dar aí a essas escolas a estrutura que essas crianças precisam nas escolas municipais, né? Que são um ensino fundamental, né, Madalena? Porque a mãe, no caso dessa mãe que a gente vai ouvir, a filha dela está no 2º colegial. Ou seja, ela não teve já a instrução no início do processo. É isso aí. Agora, me diga uma coisa, sem dizer o nome da senhora, agora parece que tem uma reunião marcada com todos os pais que têm aí filhos com deficiências auditivas, né? Agora, só ficou a senhora não passou a limpo. Onde é que vai ser essa reunião e quando vai acontecer essa reunião? Essa reunião já aconteceu ontem, nós entregamos a proposta para o prefeito e a gente avisou algumas mães, mas infelizmente elas não conseguiram comparecer, mas agora, pelo menos, agora no programa todos saberão, né, que foi entregue uma proposta para o prefeito de várias propostas de inclusão dos surdos. Acontece o seguinte, principalmente na educação, os filhos da gente ficam na mão do intérprete praticamente, e os intérpretes não têm tanta formação assim, e isso é muito pouco porque necessita de muito mais que isso, necessita de uma adequação curricular por parte dos professores, necessita de um contraturno para que os alunos aprendam Libras e português, porque o surdo não nasce aprendendo Libras. Ele precisa ter conhecimento da linguagem, tanto do português quanto da Libras. E hoje o que é oferecido para essas crianças é muito pouco. Ainda hoje é muito pouco. Graças a Deus a minha filha teve no Estado, não na Prefeitura, uma professora muito boa de Libras e ela sabe muito bem Libras. Mas ela ainda não adquiriu
a linguagem, ela não sabe português, ela não consegue escrever uma frase e ler uma frase em português. E ela já está terminando o ensino médio. Ela se desespera, que ela quer ler uma frase, uma mensagem de texto que ela recebe pela internet e ela não consegue. Por falta, por deficiência no ensino. Exatamente. Porque como é que ela vai poder cursar uma universidade, né? Porque em outros países, uma pessoa com deficiência auditiva tem uma vida normal, é advogado, faz tudo, né? Até porque ela vai chegar na universidade e vai encarar o mesmo problema, que as universidades também não têm estrutura. As universidades não têm. É um desprezo à população brasileira. Do início ao fim do projeto educacional. Para esses cafajestes, né? Tem carro de luxo, né? Tem tudo para esses ordinários. Agora, a nossa briga é essa. Agora você está entendendo por que da minha intolerância? Porque esse problema não é só da minha filha, vários amigos dela, da mesma idade, têm passado por esse problema. O surdo não pode ficar excluído. Aqui já aconteceu várias vezes de eu procurar, por exemplo, as escolinhas de esporte da prefeitura e o professor dizer para minha filha que ela não poderia frequentar porque ele não sabe se comunicar com ela. Já aconteceu na rede de saúde, ela não ser atendida adequadamente porque o profissional não sabe falar com ela. Contar uma rápida história para você perceber o quanto incivilizado e atrasado nós somos. Depois a gente fica julgando quem tem um comportamento diferente, né? No século passado, não me lembro qual década exatamente, a tribo indígena Kaapor, que é de uma região do Brasil, passou a registrar nascimento de crianças com problemas de surdez que evidentemente impediam a comunicação com os pais. Sabe que essa tribo indígena, que vive isolada, sem internet, sem telefone, sem TV, sem jornal, sem nada, essa tribo fez, Madalena? Eles desenvolveram uma língua de sinais, Kaapor. Eles desenvolveram, os pais, os que viviam, né, as pessoas, os índios dessa tribo, desenvolveram e todo mundo passou a conhecer a língua para se comunicar com essa geração que nascia com essa deficiência. E o que nós, ocidentais, civilizados, tecnológicos, fazemos em pleno século XXI? Condenamos quem tem esse problema a tudo isso que a mãe muito bem relatou. Quer dizer, os índios, algumas tribos estão muito mais avançadas do que a gente há muito tempo. Nós tivemos recentemente, Luiz, a reforma da educação tão amplamente divulgada pelo governo federal poderia ter incluído na grade curricular das escolas públicas e particulares a linguagem de sinais. Está na grade já do ensino superior. Do ensino superior, de mas não do ensino básico. Então, mas todo curso de licenciatura, por lei, tem que oferecer Libra. Alguns oferecem, alguns não. Só que os alunos não chegam lá preparados para ter acesso a essa linguagem. Agradece essa mãe aí. Porque temos uma sociedade sem se comunicar. Agradece essa mãe, porque a nossa missão vai ser acompanhar aquilo que vai acontecer. Tá certo assim? É isso, né? Que a secretaria consiga colocar em prática aquilo que parece que no papel se revela, aquela boa vontade que se revela na teoria. Então, me parece que nós estamos num país completamente na contramão da história. Nós não podemos mais continuar aceitando esse abandono. Sair da teoria, da boa vontade e executar.